Olá a todas e a todos. Está começando agora mais um Brasil de Fato Entrevista. Hoje, o último do ano, gravamos hoje o último do ano e um papo muito especial com o teólogo e escritor Leonardo Boff. Tudo bom, professor? Como vai? Tudo bem, José Eduardo, e quero saudar todos que estão acompanhando e que querem resgatar o espírito de Natal. Então vamos refletir sobre isso. Genésio Darcy Boff, ou como é mais conhecido, Leonardo Boff, é um teólogo e filósofo natural de Santa Catarina. Foi ordenado sacerdote pela Ordem dos Frades em 1964. É um dos maiores expoentes da teologia da libertação, corrente cristã que privilegia os mais pobres. Por sua defesa intransigente dos mais necessitados, em detrimento à hierarquia da Igreja Católica, chegou a ser afastado de suas funções por Joseph Ratzinger, que anos depois se tornaria o Papa Bento XVI. Obrigado, viu? Obrigado por disponibilizar um pouco do tempo para a gente. Queria começar esse papo falando sobre um assunto, um tema que o senhor tem abordado bastante nos seus artigos, nas conversas, enfim, nos livros recém-lançados, né? O senhor tem se dedicado cada vez mais aos estudos e análise da ecologia e da proteção do meio ambiente. Em um artigo recente, o senhor lembra que é necessário fazer um novo contrato natural com a Terra, mas no meio disso, tudo a gente vê um avanço implacável do neoliberalismo, né? Como é que o senhor tem visto esse momento? Bom dia a todos e a todas. Eu vejo que o manto de tristeza se estende sobre toda a humanidade e duplamente sobre o nosso país, pelo coronavírus e pelo desastre da condução política do nosso país. Então, dentro dessa tristeza coletiva, nós queremos ainda assim celebrar, porque não há tristeza quando nasce a vida, no caso de Jesus. E eu creio que é importante que todos garantam a vacina, as medidas higiênicas, mas quase ninguém vê o contexto dentro do qual surgiu o coronavírus. O contexto é a natureza, que foi invadida, foi destruído o hábitat desses pequenos vírus, e eles, não sabendo para onde ir, se jogaram em cima de outros animais próximos a nós ou diretamente sobre nós. Então, nós somos responsáveis por esse desastre que atingiu só a humanidade, e a inteira humanidade. E não nossos animais de estimação, nossos gatos, nossos cachorros. Então, é um fenômeno do antropoceno, do necroceno, isto é, aquela nova era geológica no qual nós, seres humanos, somos aqueles que mais ameaçam a vida. Sobre isso, nas entrevistas, quase ninguém fala, com o risco de nós voltarmos à antiga normalidade, que é cruel e sem piedade. Nós temos que ter um novo começo da pós-pandemia para que não nos cheguem outros vírus letais, que poderão vir se nós não cuidarmos da natureza e cuidarmos uns dos outros. Professor, os anos Bolsonaro tiveram um desmatamento recorde da Amazônia, queimadas históricas em várias regiões, vimos de áreas de reserva ambiental indígena, por exemplo, né? O garimpo se expandiu a um ponto de vermos agora recente o registro dessa caçada pelo ouro com as embarcações no Rio Madeira, que levou dias e dias para ser reprimida, né? É possível retomar tudo que perdemos aqui no Brasil desde 2018, numa próxima gestão, enfim, mais responsável? Não é só possível, Zé Luiz, é urgente que façamos isso, porque a região amazônica, que engloba 9 países, 60% dela está no Brasil, ela é fundamental para o equilíbrio dos climas do planeta e pela biodiversidade também, pelas águas que estão lá. O Brasil é a potência mundial de água doce. Far-se-ão guerras para garantir o acesso à água doce. Nós podemos ser a mesa posta para as fomes e sedes do mundo inteiro. Mas temos um presidente
que se fez aliado do vírus, que é dominado pela pulsão de morte, que favorece o desmatamento, favorece a extração de madeira, favorece o garimpo, a invasão das terras dos indígenas, porque os indígenas são nossos mestres e doutores. Eles sabem como cuidar da natureza. Ele os despreza, os considera selvagens, nem inteiramente humanos. Então, nós precisamos derrotá-lo democraticamente, varrê-lo da cena política, para salvar o Brasil e ajudar a humanidade a ter um futuro de mais esperança. Então, eu acho que é uma razão importante de nós sabermos escolher para agora, já no ano que vem, aqueles que nos vão governar e aqueles que vão cuidar da natureza. Porque sem isso, nós cometemos um crime contra a humanidade. Isso me disse um grande prêmio Nobel de Economia, Stiglitz. Eu, estando lá na ONU, fui dar uma palestra lá por pedido dele sobre água, sobre a terra como mãe, e ele me interpelou, dizendo: Boff, vocês são responsáveis pelo futuro da humanidade. Se vocês cuidam ou dilapidam a região amazônica, vocês afetam a inteira humanidade. Então, nós temos uma responsabilidade grande, alimentar nosso amor à vida e rejeitar todos os inimigos da vida. O Brasil teve seus melhores anos, né, calcados no desenvolvimentismo, expandido o crescimento, inclusive sobre áreas verdes. O senhor acredita que há espaço para mudar essa mentalidade daqui em diante? Eu acho que está ocorrendo em toda a sociedade, especialmente no líder mais importante, que é Luiz Inácio Lula da Silva, que as pesquisas indicam a vantagem para ser o nosso futuro presidente. Ele na prisão, eu posso constatar isso porque eu visitei 2 vezes, levei literatura, e ele incorporou como algo estratégico, fundamental, o fator ecológico. Porque ele vinha da luta operária, dos direitos dos trabalhadores, direito a comer, de ter salários melhores, mas não tinha muita sensibilidade pela natureza. Mas agora ele despertou. Ele se deu conta que ou salvamos nossa natureza, a riqueza ecológica que temos, ou nós não vamos ter futuro para o Brasil e para nosso povo. Então, eu estou muito feliz. Uma razão a mais para garantir que ele possa reassumir o poder e fazer mais e melhor, de forma mais radical, aquilo que ele mostrou que pode fazer, no meu modo de ver. Não sou político, não pertenço ao PT, eu quero ser um cidadão que observa no espaço político que eu vejo, é a única pessoa com carisma, com confiança do povo, com capacidade, porque ele mostrou que é capaz de fazer, tirar o Brasil dessa tragédia, desse poço dramático em que nós fomos metidos injustamente, sacrificando milhares e milhares de vidas. Foram 8 anos de uma gestão muito exitosa, né? O presidente Lula saiu com uma aprovação muito grande do seu governo, e agora lidera as pesquisas com larga margem, né? Para além dos debates sobre esses limites do desenvolvimentismo, professor Boff, muitos já apontam a necessidade de se colocar em evidência um ecossocialismo que encontra lugar em parte da obra de Marx, né? E já pregado por vários intelectuais. O senhor acredita que é hora de pautar esse tipo de debate, principalmente no campo progressista? Eu acho, José Eduardo, que a grande discussão mundial hoje, qual é o modelo de sociedade e de mundo que nós queremos pós-pandemia? A gente sabe que os ultramiliardários estão articulando aquilo que eles chamam de Great Reset, a grande reinicialização, que é a implantação mais radical do capitalismo, numa espécie de despotismo cibernético, controlando cada uma das pessoas e toda a sociedade para garantir as fortunas dele. Eu acho que isso não vai prosperar. Quem nos vai derrotar vai ser a Terra, porque ela é um planeta pequeno, com bens e serviços não renováveis, que impede um crescimento
ilimitado vai derrotar esse sistema. Mas eu acho que há vários modelos que são viáveis, e eu acho que o ecossocialismo é um deles, porque primeiro coloca o social no centro, quando todo o sistema capitalista neoliberal coloca o indivíduo no centro, coloca o lucro no centro, coloca a competição e a acumulação nas pessoas. Aqui não se coloca o social no centro. E no social, porque nós vivemos enraizados na natureza, o social enraizado na ecologia. Então, no pacto natural que fazemos, a terra nos dá tudo. Nós precisamos retribuir com cuidado e carinho com a terra. Eu acho que o ecossocialismo é uma grande proposta realizável. Não é o socialismo clássico da União Soviética, que não era socialismo, era uma ditadura de Estado. Agora o socialismo é dar tudo aquilo que eu posso de colaboração e receber tudo aquilo que eu preciso. Esse é o maior ideal da humanidade. Eu acho que hoje temos condições, temos infraestrutura técnico-científica, temos capitais que podemos realizar esse modelo, que eu acho que agora que estamos dentro da casa comum, não temos outra. Todas as culturas e nações estão se encontrando dentro da casa comum. Temos que aprender a conviver. Por isso, o nós é o centro, não o indivíduo. Que esse projeto tem alternativa, é viável, é generoso, profundamente humanístico, faz justiça às pessoas e justiça à terra. Realiza as duas justiças, a humana e a natural. E aí nós nos salvaremos e garantiremos um futuro de esperança para todos. Chegando nesse final do ano, a gente também começa a refletir sobre as ações do homem, principalmente, né? Desse outro lado da balança ambiental estão as ações do homem. E para além de apontar culpados, professor Boff, gostaria de falar com o senhor sobre o momento da nossa sociedade, que obviamente não é uma exclusividade brasileira, há sentimentos extremados em todos os polos da Terra. É um sintoma dos nossos tempos? Isso já era esperado ou a gente tomou um rumo inesperado no caminho? Veja, eu acho que pertence ao processo histórico nosso. Nós vivemos, porque a história ela não é linear, ela dá saltos e tem rupturas. E existem duas categorias que são constantes, cosmológicas, marcam até a evolução do universo, da sociedade, até nós mesmos somos marcados por ela. Existe a categoria do caos, e o caos é destrutivo, e dentro desse caos está se organizando uma nova ordem. Então é o caos construtivo. Nós passamos pelo caos destrutivo. Este tipo de mundo que temos tem que ser destruído, senão ele vai destruir a humanidade, seja com bombas nucleares, químicas, ecológicas, ou a própria Terra vai se libertar de nós, porque ameaçamos todas as demais espécies. Mas isso é o lado destrutivo. Dentro desse caos está se formando o cosmos, uma nova ordem, que ele limpa tudo isso e emerge uma nova ordem, mais superior, mais complexa, mas que engloba mais as pessoas e a natureza e inicia uma nova fase da história, mais alta, mais equilibrada, mais justa. Então, nós estamos nessa fase dolorosa. É como uma crise. A pessoa passa por uma crise, sofre, entra em depressão, mas de repente rompe um novo horizonte de esperança, a pessoa ganha vida e novo sentido de sua história. Assim é com o Brasil, assim é com a humanidade. Então, o caos atual, que se revela pelo ódio das pessoas, pela dilaceração do tecido social, pela violência misógina, especialmente pela covarde rejeição dos pobres e marginalizados. Isso tudo é expressão desse caos, mas ele nos alimenta mais e mais a esperança, o esperançar de Paulo Freire, que vai surgir uma sociedade de mais amorosidade, onde seja menos difícil o amor. E isso eu acho que nós vamos potenciar isso com a nossa consciência, fazendo as nossas mudanças, sabendo escolher nossos governantes e nós mesmos mudando, nós mesmos juntos com os nossos grupos, para que esse salto na direção de um mundo diferente e melhor
seja mais acelerado e seja iminente. E eu vejo que vai ser esse o destino, porque a vida vai predominar sobre a morte, que vai ser o destino bom para a terra inteira, para nós brasileiros aqui nessa pequena província que Darcy Ribeiro dizia que é a mais brilhante e mais bela de todas as províncias, que é a província Brasil. Que a gente tenha muita sorte mesmo. Um país tão bonito, tão diverso, e a gente se perdeu aí no caminho. A pandemia de Covid-19, ela aumentou ainda mais o fosso entre os mais ricos e os mais pobres. Mas, ao mesmo tempo, nós vimos uma onda de solidariedade importantíssima, né? Essa mentalidade do compartilhar, ela tem força para permanecer entre nós? Veja, Zé Eduardo, os grandes biólogos, especialmente Dick e Dawson, aqueles que descodificaram o código genético, isto é, descobriram a mesma base biológica que todos os seres vivos têm, e também nós seres humanos, que são 20 tijolinhos com 4 tipos de cimentos diferentes, e aí construímos toda a biodiversidade e construímos também a vida humana. Esses grandes, especialmente Dawson, que escreveu um calhamaço grande, enorme, chamado DNA, a base biológica da vida humana. Ele diz que está no código genético, dentro da inscrição da nossa existência, está o instinto de solidariedade, o instinto de amor. Não porque nós queremos ou não queremos, porque é o impulso maior da nossa vida, vivermos em solidariedade. Porque convivemos, nós não vivemos, convivemos já na família, na sociedade, no trabalho. Então, eu acredito que agora que está predominando o egoísmo, a rejeição, cada um se afirmando, mas também se mostrou no Brasil inteiro, e mesmo agora com os desastres que estão ocorrendo nos Estados Unidos, no nosso país, na Bahia, Minas Gerais, a imensa solidariedade das pessoas que trazem centenas de itens, toneladas de alimento, de roupa, especialmente, o que eu quero dizer, porque acompanhei o nível nacional, o MST, Movimento do Sem Terra, tão criticado pela mídia empresarial, pela classe dominante, pela elite do atraso, foi o grupo que mais solidariedade mostrou. Deu toneladas de alimento orgânico, milhares e milhares de quentinhas distribuídas nas periferias para atender à fome do nosso povo, se organizaram ao nível do país inteiro, reservando até um pedacinho da terra que eles têm para plantar e distribuir pelo Natal para que todo mundo possa comer fartamente no dia do Natal. Fizeram uma campanha nacional para que isso aconteça. Eu ajudei até com lives. Então, há solidariedade, mas ela ainda não é o centro, não é só em momentos trágicos. Ela deve ser cotidiana, deve ser uma atitude básica de sermos solidários com os outros, estendermos a mão do caído, enxugar uma lágrima, sermos humanos, termos empatia, coisa que o nosso presidente nunca mostrou. Por isso ele é cruel e sem piedade. Nós queremos mostrar nossa humanidade, nossa cordialidade, aquilo que nasce do coração, e aí nasce amor, simpatia, valores éticos, espiritualidade, que nos pode redimir como humanos, junto com os demais seres humanos. Nunca sozinhos, sempre com nós junto uns com os outros, abrindo um futuro de esperança e bom para todos, para nós e para a natureza também. O MST, inclusive, doou, como o senhor falou, várias toneladas de alimentos, né, durante toda a pandemia. É muito importantíssimo isso. Não só o MST, mas como o MTST, entre outros movimentos populares. O Papa Francisco, professor, começou o seu papado com muita energia, pautando uma série de temas importantes, mas logo esses avanços eles saíram dos debates cotidianos. A estrutura, o establishment da igreja foi quem, de alguma maneira, o silenciou? Como é que o senhor vê essa questão? Veja, os europeus e Roma, onde está a Cúria Romana, a administração da igreja, que já tem quase 2000 anos, não estava acostumado
a um Papa que veio do fim do mundo, veio do caldo cultural da teologia da libertação, da opção pelos pobres, da simplicidade, não quis morar no palácio, foi morar numa casa de hóspedes, renunciou a todos aqueles títulos, aquelas roupas faraônicas que herdaram dos pagãos, imperadores romanos, jogou disso tudo fora. Ele disse: o carnaval acabou. Agora começa o Papa amigo dos pobres, humano, que sofre com os que sofrem, ri com os que riem. Um Papa diferente. Eles não estão acostumados com o Papa humano. Estão acostumados com o Papa imperador, um faraó que está ali, com toda a pompa e glória, vivendo em palácios. Por isso fazem oposição a ele. E ele não se incomoda, porque é um homem carismático, mas graças a Deus. E foi, em parte, influência de nós teólogos, amigos dele, porque o conhecíamos antes, ele era do nosso grupo, e nós o pressionamos e dissemos: santidade. Ele disse: santidade não, Boff. Santidade é o Dalai Lama. Eu sou Francisco. Então, humano como nós. Isso é importante que que o senhor combata os pedófilos, as roubalheiras do Banco Vaticano, mas mais importante que o senhor ajude a salvar a vida, ajude a salvar a casa comum, trate da ecologia. Disse: muito bem, então me ajudem. E mandamos materiais para ele. Fez 2 encíclicas extraordinárias que os grandes nomes da ecologia disseram. O Papa está na ponta da discussão ecológica mundial. Não é só uma ecologia verde, é uma ecologia integral que pega o ambiente, a cultura, a política, o cotidiano, a espiritualidade. Então, os 2 documentos dele, Como Cuidar da Casa Comum, Laudato Si, e o último, Fratelli Tutti, Todos Irmãos e Irmãs, junto com a natureza também tida como irmã e irmão, nós podemos salvar o planeta. E ele assumiu isso e está tendo uma liderança mundial. Talvez seja hoje o líder político, embora ele seja um líder religioso, o líder político mais importante da humanidade. Porque ele fala as consciências dos chefes de Estado, que eles têm que acolher os emigrados climáticos, aqueles que vêm da África, vêm do Oriente Médio, fugindo das guerras e do extermínio. E o Papa disse: eles estão aqui porque antes nós estivemos lá, dominando suas terras, roubando suas riquezas, e nós fomos acolhidos. Agora eles vêm e nós não queremos acolhê-los, porque nós perdemos o sentido da solidariedade, perdemos a humanidade e os rejeitamos. Nós desaprendemos de chorar com quem chora. Então ele é capaz de fazer essa crítica. E chama esses sistemas que nos dominam. Ele nunca usa o termo capitalismo, porque seria afinar demais, mas usa um sistema que se concentra na acumulação, no dinheiro, na riqueza. Ele é perverso, ele é assassino, temos que superá-lo. É o capitalismo, todo mundo entende. Então, é um aliado nosso que vem aqui de baixo. E só para terminar, para dar um exemplo, quando aqueles pobres que estão lá no Vaticano pedindo esmola se organizam para receber os dinheiros de todas as partes do mundo, morreu o articulador deles, dos pobres. O que o Papa fez? O Papa fez que ele fosse enterrado dentro do Vaticano, lá onde os cardeais são enterrados. Ele disse: esse pobre aqui representa mais Jesus Cristo que todos os cardeais. E mandou enterrar lá dentro. E ele mesmo trouxe no seu avião, lá da ilha de Lesbos e de Creta, várias famílias de imigrados desesperados, e os trouxe para o Vaticano. E conseguiu famílias que adotassem e ajudassem essas pessoas. Esse Papa que é humano, ele aponta para o futuro. A humanidade tem que ser assim, generosa, sentir o pulsar do coração do outro, sofrer com o outro, socorrê-lo e não explorá-lo. E isso eu acho que é grandioso para nós. É importantíssimo que ele se mantenha forte nessa missão. Professor, muito obrigado por essa conversa. Chegando ao fim do nosso papo, queria pedir para o senhor, então, terminar esse programa com uma mensagem para o Natal, né? A gente tem esse programa no comecinho da semana do Natal, logo chega o final do ano. Queria que o senhor terminasse com uma mensagem para todo mundo aí de como a gente trabalhar esse Natal internamente, a solidariedade, como o senhor apontou durante a conversa, que
está internalizado nas pessoas e precisa vir afora, enfim. Queria que o senhor terminasse com essa mensagem. Muito obrigado. Eu acho que é importante isso, que Natal é mais que uma festa. Festa importante, festa da família. O Natal é um espírito de fraternidade, de reconciliação. Na ceia de Natal, às vezes até amigos que estavam com certa indiferença, certa rixa, aí se esquece tudo, há uma grande confraternização. Mas o mais importante, que Deus não aparece como um ancião barbudo ou como um juiz severo com os olhos penetrantes. Ele se apresenta como uma criança. A criança sempre é admirada, sempre recebe ternura, e é importante que nós seremos julgados não por um Deus juiz severo, seremos julgados por uma criança. A criança não quer julgar ninguém, ela quer ser acolhida, quer brincar, quer estar perto de todos. Então nunca esqueçamos isso. Dentro de cada um de nós, seja nossas crianças, seja cada pessoa adulta, há uma criança lá dentro que quer ternura, quer compreensão, quer amor. Todos têm sede dessa proximidade. Então Deus se fez próximo a nós. Ele se apaixonou tanto do ser humano que disse: eu quero também ser ser humano. Sofrer conosco, se alegrar conosco, caminhar conosco e até morrer conosco, mas defendendo os pobres e garantindo o futuro da vida. Então, no Natal celebramos essa beleza, que Deus é pertinho, perto de nós, que ele se fez criança e não simplesmente um Deus distante. Como disse Fernando Pessoa no seu famoso hino sobre a poesia sobre o Natal, ele é o Deus que faltava, é a criança tão humana que é divina. Humano assim como Deus que se revelou no Natal, só Deus mesmo. Então sintamos, abracemos nossas crianças, beijemos-las como se nós fizéssemos ao menino Jesus. E cada um de nós descubra a criança que está dentro dela, isto é, capacidade de amor, de ternura, de compreensão, de proximidade um com o outro, porque esse é o espírito de Natal. Se isso triunfar e ficar realmente um espírito e não só uma festa passageira, nós sairemos mais fortalecidos, com mais capacidade de esperar, e a esperança não de braços abertos, como Paulo Freire diz, esperançar, que é criar as condições para que a esperança seja efetiva, que nós saiamos dessa crise melhores, mais humanos, mais saudáveis, com uma natureza mais protegida, e nós com mais empatia e solidariedade uns para com os outros. Então, Feliz Natal para vocês, celebrem essa festa com esse espírito natalino, e levemos esse espírito ao largo do ano que vem, que vai ser um ano muito difícil, mas decisivo para o futuro do nosso país e o futuro da humanidade. Muito obrigado e Feliz Natal, com muita luz e muita paz. Professor Leonardo Boff, muito obrigado por essa conversa, muito obrigado por nos trazer esperança, nos fazer olhar o mundo com um pouco mais de otimismo. Um Feliz Natal para o senhor, para a família, e que nos vemos em breve, com certeza, e por que não pessoalmente, quando acabar essa pandemia. Obrigado demais, viu? Tá, muito bem, obrigado. Feliz Natal para vocês. Obrigado. Tchau, tchau. Obrigado a todo mundo que acompanhou o programa até aqui. Esse é o último desse ano, temos reprises, e no dia 10 de janeiro voltamos com um programa inédito. Tchau, tchau.